Saúde a todos com a paz de Jesus, irmãos. Para nós é motivo de alegria, contentamento. Estamos aqui mais uma vez neste domingo de dezembro, 15 de dezembro, juntamente com os irmãos, a gente adorava o Senhor. Estou sempre aqui na escola bíblica dominical. A irmã Charlene me viu lá no batismo, mas se eu não fosse, eu ia ser disciplinado, né? Mas está sendo sobrenatural aqui na escola bíblica dominical. Todas as segundas-feiras tinha aproximadamente mais de 20 pessoas, né? 26 pessoas. Eu sou muito observador, né? Então, os irmãos estão convidados para estar na maior faculdade do mundo, que é a escola bíblica dominical. Tá? Para a gente aprendermos a palavra de Deus. E agradecer ao pastor Sérgio, nosso ilustre pastor, né? Sempre bem vestido, né? Coisa, né? Eu vou chegar nesse patamar, esse nível. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, hoje vamos aqui discorrer sobre esse personagem que eu amo de pregar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 9, 10, 11, 13 e 21. Vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 9, 10, 11, 13 e a partir do 21. Vamos lá. Vai dizer assim: estou usando óculos aqui porque a vista vai embora. Vai dizer assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando este mundo presente. Partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Versículo 11 de 2 Timóteo, capítulo 4. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é proveitoso no ministério. O 13. A capa que deixei em Troade. A capa. Quando vieres, traze contigo também os livros, especialmente os pergaminhos. E o 21, a parte A. Procura vir antes do inverno. Não era inverno, mas estava se aproximando. Aí as embarcações não podiam chegar até o destino. Por isso que Paulo faz isso. Chega a dizer isso. Então, irmãos, aqui é a última carta de Paulo. O título é Homem Chamado Paulo. Ele escreve esta carta no corredor da morte, prestes a morrer a qualquer momento. Estas são as últimas palavras de Paulo antes de morrer. Para Timóteo, um jovem tímido, um jovem doente, Paulo precisa passar bastão para ele. É nesse contexto que ele escreve esta carta. 2
Coríntios, Gálatas e Filipenses são as cartas autobiográficas do apóstolo gentil, do apóstolo Paulo, que você também vai aprender na escola bíblica dominical com os nossos professores, presbítero Raimundo e o Diácono Flávio, tá? Então gostaria de apresentar-lhes o apóstolo Paulo. Quem foi esse homem? Quem era esse homem que provocava revoluções por onde passava? Preste bem atenção nessa mensagem, irmãos. Eu estudei bastante para trazer para os irmãos. Isso não significa pequeno. Um homem que tinha um pouco mais de 1,5 metros de altura. Segundo a história vai dizer que ele era calvo, caolho, mancava de uma perna, tinha um nariz curvo, com espinho na carne, mas ele tinha uma mente aberta, respeitada. Não ficava se gabando dos títulos que tinha. Muitas vezes algumas pessoas se gabam porque tem isso, aquilo outro, né, irmãos? E não se gabam de nada porque nós somos miseráveis pecadores. E Satanás, né, pastor? Sério, Satanás não tem medo de carteirinha de convenção. Se você é da Assembleia de Deus, se você é presbiteriano, batista, se você tem 50 anos de crente como eu, se você faz isso ou faz aquilo, não interessa. Satanás, ele tem medo de quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos. Cheio de Deus. E não desses títulos, sabe? Eu sou isso, eu sou aquilo outro, e pá, e tal. Eu saio fora disso. Não gosto dessas coisas. Até porque no céu não vai ter isso, né? Paulo era poliglota, falava hebraico, aramaico, grego. E grego era a língua mundial na época, como hoje o inglês, que é mais falado por todo mundo, né? Então, o grego era muito falado na época, e Jesus também falava grego, né? Devido ao grande imperador grego, Alexandre o Grande, que eletizou todo mundo conhecido na época com a cultura grega, né? Você vai ver isso depois entre Malaquias e Mateus, uns 400 anos distante. Paulo nasceu em Tarso, uma cidade universitária, era fariseu, filho de fariseus, judeu, da tribo de Benjamim. Ele era cidadão romano, herdado do pai, estudou aos pés do doutor Gamaliel. Dentre os da sua idade, ele se destacou. Ele advogava as causas. Escreveu quase 50% de todo o conteúdo do Novo Testamento. Interessante, né? O apóstolo Paulo é o único do cristianismo, né? Ele se converteu com aproximadamente 30 anos, passou 14 anos no anonimato. Seu ministério foi de 19 anos e morreu com aproximadamente 63 anos. O bandeirante do cristianismo. Paulo foi o maior pastor, o maior teólogo, o maior pregador, o maior missionário, o maior mentor, o maior psicólogo, o maior filósofo, o maior escritor, o maior desbravador, o maior plantador de igrejas. Plantou igrejas na província da Galáxia, Macedônia, Caia, Ásia Menor, Espanha, Jerusalém e toda a bacia do Mediterrâneo até os confins da terra, espalhando o Evangelho, a mensagem do Evangelho, irmãos. Você vai ver isso lá em Atos e Romanos. Interessante, né? As pessoas que querem fundar a igreja na frente de outra igreja, querem fundar a igreja aqui em Fortaleza, né? Se eu tivesse contato com esse tipo de gente, eu diria, vá plantar a igreja na Coreia do Norte. Vá plantar a igreja, que é o país mais fechado do mundo, os irmãos sabem, né? Vai plantar a igreja no Marrocos, 80% da população do Marrocos não conhece Jesus. Vai plantar a igreja aqui no Cipó dos Anjos, se é lá onde fica, Quixadá, não tem uma igreja sequer, ou nos ribeirinhos,
Lá na Amazônia? Não vai não, né? Não vai, irmãos. Esse pessoal precisa se converter, tem que procurar saber o que é realmente o Evangelho. O homem que estava à frente de sua geração. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele vai dizer: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim e de você, se eu e você não anunciarmos o Evangelho, que é poder de Deus para todo aquele que crê. O que tem de gente necessitada, irmãos? Hoje nós estivemos ali na Casa Missionária em Mucunã, levando uma palavra naquela casa de recuperação. Quantas pessoas ali são necessitadas do Evangelho? Viciadas, irmãos, sem poder sair com suas próprias forças. A Bíblia dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. E se vos o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu, como ministro do Evangelho, eu declaro agora a ministração, a libertação na tua vida, na tua mente, na vida dos teus familiares, no lar, na casa, da tua família, no nome de Jesus. Decreta a liberdade, irmãos! Decreta a libertação na vida dos teus familiares, no nome de Jesus! Porque Jesus ainda é ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Você tem poder para isso. Eis que nos dou poder. Aleluia. Glória a Deus. Paulo tinha bagagem cultural. Entrar nos palácios, sinédrios, nas praças da Areópago de Atenas. Era um excelente orador, arguto do conhecimento de várias ciências. Paulo era de 3 mundos: judeu, grego e romano. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional. Romanos capítulo 15, versículo 20 vai dizer: o meu objetivo é anunciar Cristo aonde não era conhecido. Vou repetir: o meu objetivo, a minha missão é anunciar aonde Cristo não é conhecido. Glória a Deus, irmãos. Aí responde a certos tipos de gente, de pastores e líderes que querem plantar igrejas, né? Aonde Cristo já é conhecido. Por que não vai aonde não é conhecido? Alguma coisa tem. Eu não vou falar aqui no púlpito, né? Poderíamos dizer que ele gostava tanto de estudar quanto um pato gosta de água. Paulo era assim. O Dr. Lucas vai dizer que Paulo chegou a visitar 32 países, 54 cidades e 9 ilhas. Isso aqui eu extraí da revista da Escola Bíblica Dominical. Paulo, em pouco mais de 50 anos de ministério, plantou mais de 40 igrejas em todo o mundo conhecido na época. Paulo foi o mais ilustre do que todos os Césares juntos. Mas Paulo morreu pobre, abandonado. Tem pastores, no caso do pastor Sérgio, mas tem pastores vindo por aí, né? É uma vida de luxo. Precisa se converter, irmãos, porque Paulo morreu pobre, velho e abandonado, irmãos. Diz a Bíblia Sagrada. Não é eu que estou dizendo. No final da sua vida ele disse: só Lucas está comigo na prisão. Cheio de cicatrizes, com fome, com sede, quase cego naquela cela. Esse foi o modelo que Deus levantou para fazer o maior avivamento da história que o mundo já viu. No capítulo 1 ao capítulo 7 de Atos, o Evangelho chega a Jerusalém, Judeia. No capítulo 8 chega a Samaria. No capítulo 9, a conversão de Paulo em Damasco, fora do território de Israel. Pode colocar aí, irmão. Tem pessoas que não gostam, né? Mas pode. Dá vontade.
capítulo 11 e 12, o Evangelho chega em Antioquia, capítulo 13 e 14, a primeira viagem missionária de Paulo na região da Galáxia. Capítulo 15 aconteceu o primeiro concílio, capítulo 16 ao 18, o Evangelho alcança a região da Macedônia, Caia, na segunda viagem missionária de Paulo. Capítulo 19 e 20, o Evangelho se estende na província da Ásia Menor, a grande cidade de Éfeso, onde o Evangelho se espalha até Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Terápolis, Colossos e etc. Na terceira viagem, capítulo 21 ao 26, trata da prisão de Paulo em Jerusalém. Capítulo 27 e 28 trata da viagem de Paulo para Roma, onde ele é preso, algemado e morto. Aqui é uma linha de tempo. Mas por que Jesus chamou Paulo? Jesus já tinha uma equipe montada dentro, dando poder, autoridade, unção. E a igreja caminha sobre a ordem de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8, que é o meu versículo preferido da Bíblia Sagrada. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu adoro esse versículo. Só que eles ficaram restritos só em Jerusalém, Judéia e Samaria. Nenhum deles tiveram coragem de ir aos confins da terra e colocar em risco o plano da salvação para o mundo. Hoje muitos missionários e pastores vivem uma vida de regalias nas grandes metrópoles do mundo, ou querem fazer missões no sertão nordestino, os povos ribeirinhos, tribos indígenas, no continente africano, no asiático, no Oriente Médio. Saulo significa desejado, grande, entra em cena, cheio de ódio que tinha. Começou a perseguir as pessoas chamadas de o caminho, porque Jesus disse uma certa feita: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele tinha um domínio para fechar as sinagogas e matar os cristãos. Isso ele fazia com excelência. Estava na cena do crime, autenticando e aprovando a morte de Estevão. No capítulo 7 de Atos, quando pregava o sermão poderoso no Sinédrio, Estevão era um erudito e conhecedor da teologia judaica. Saulo, com 4 guardas pretorianos, guardas da elite do Império Romano, colocou medo na igreja de Jerusalém, que nessa época já era aproximadamente 5.000 membros. Esses membros simplesmente se esconderam nas casas vivas, catacumbas, com medo desta besta fera que matava homens e mulheres em nome daquilo que ele acreditava. Saulo era a lei. Ele vai dizer, ele dizia: olha, eu sou a lei. Quem manda aqui sou eu. Ele pegava cartas e ia matar os cristãos, fechava sinagogas, irmão. Ele sai ao caminho de Damasco para perseguir os cristãos. Jesus agora teve que agir. Entra em cena e vai à estrada de Damasco. Capítulo 9. De repente uma luz brilha e ele cai no chão e eu ouvi uma voz dizendo: Saulo, Saulo, porque você está me perseguindo? Saulo perguntou: quem é o Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. A Bíblia vai dizer que os homens que estavam com Saulo ficaram mudos, ouviram uma voz, mas não viram ninguém. Pode ver na Bíblia aí, vou repetir: os homens que estavam com Saulo ficaram mudos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Agora Saulo estava cego e foi conduzido até Damasco. Ananias vai até ele, coloca as mãos e ele é curado, recebe o Espírito Santo. Um homem que matava crentes em nome de Roma, irmãos, agora passa a ser o garoto propaganda do Evangelho, do maior perseguidor para o maior pregador.
Quem é grande, irmãos, é Jesus. E não eu e você. Volto a repetir, nós somos pecadores miseráveis. E que precisamos da graça de Deus. Tem pessoas, pastor Célio, que se pudesse nem pisava nesse chão, né? Mas eu vim dizer para você nesta noite aqui que você é um miserável pecador e precisa da misericórdia, precisa da graça, precisa do amor de Deus. Eu e você, eu também sou um pecador miserável. Agora ele vai para as sinagogas de Damasco pregar o evangelho. Posterior foi para a região da Arábia. Passando lá 3 anos, ele retorna a Jerusalém. E pensou agora, posso ser o líder da igreja de Jerusalém. Sou mais preparado. Eu conheço Jerusalém, a capital intelectual da teologia. Lá estavam os doutores, os fariseus, os escribas, rabinos. Lá estava o Sinédrio. Ele tinha um maior currículo, isso é verdade. Ele tinha perfil, irmãos. Os 12 apóstolos são letrados e pescadores. Mas é bem verdade que tem pessoas que acham que está acima da média. E você não está. Quem está acima da média é Jesus. E que nós precisamos dele todos. Não humilhe ninguém. Não humilhe ninguém. Porque Paulo vai dizer assim, ó. É interessante, Romanos, capítulo 1. Ele vai dizer, ele vai descrever os pecados dos gentios. Aí os judeus, é verdade, olha aí. Os gentios são pecadores, os judeus estavam se achando. No capítulo 2 de Romanos, Paulo vai, vocês também são pecadores. Estampou o pecadinho. Aí no capítulo 3, versículo 23, de Romanos, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Vocês gentios e vocês judeus são extremamente pecadores. Nenhum de vocês é melhor do que o outro. Mas quando Paulo chega em Jerusalém, os discípulos não recebem. Pensavam que estavam mentindo e os helenistas queriam matá-lo. Ele saiu escondido para Cesareia no sexto. Depois para Tarso, passando 14 anos no anonimato. Alguém que queria tanto liderar e se achava insubstituível. Você não é insubstituível. Agora está no esquecimento. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou o pastor, eu sou substituído. É isso? Não, eu não. É verdade, pastor Sérgio? Pastor Rick Warren vai dizer: o foco é Deus e não você. O foco é Deus e não você. O foco é Deus e não você. A primeira viagem missionária de Paulo, algum tempo depois teve um avivamento na Antioquia. Eu estou aqui do começo até o final, irmãos, da vida de Paulo, em rápidas palavras, é claro, né? Depois os irmãos estudam em casa. Antioquia da Síria, capítulo 11, terceira capital mundial, a primeira igreja missionária. E a igreja de Jerusalém mandou Barnabé para lá. Posterior, Barnabé vai buscar Saulo. E no determinado do culto, o Espírito Santo falou: apartai-me Barnabé e Saulo para a minha obra. Já na sua primeira viagem missionária, foram até a ilha de Chipre. E ele tinha um mágico chamado Elimas, e pedindo que o evangelho fosse pregado. Em um determinado momento, Saulo fixou os olhos no mágico e disse: servo do diabo, quando você vai deixar de perturbar os caminhos do Senhor, e agora você vai ficar cego? E a Bíblia diz que imediatamente uma escuridão caiu sobre ele e ele ficou cego, irmão. Aleluia. Imediatamente, quase que ele sai. Mas
partir de Pafos, Saulo decide deixar de usar seu nome judaico, Saulo, para usar Paulo, nome romano, porque ele ia até Roma. E ele tinha que usar uma estratégia muito grande, né? Paulo, né? Ele planta a igreja na região de Antioquia da Psídia, Listra, Icônio, Derbe, deixando igrejas estabelecidas e lideranças firmadas. E a metodologia de Paulo é o seguinte: ao chegar na cidade, ele pregava a palavra, a partir dos novos na fé, discipulava o tempo suficiente para firmá-los. E posterior, ele plantava uma igreja, colocava um obreiro. Como era itinerante, não podia ficar muito tempo no mesmo lugar. Retornou na igreja de Antioquia da Síria para relatar os acontecimentos de tudo o que Jesus fez no reino de Deus. Não há espaço para a projeção humana, tá? Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não tem espaço, irmãos, para isso. Nós somos apenas instrumentos, canais, profetas, usados nas mãos de Deus. Quem faz a obra é Deus. Aqui ele escreve a carta aos Gálatas, a carta da liberdade, em Antioquia da Síria, porque alguns sem autorização estavam destruindo e desfazendo a mensagem que Paulo havia pregado, e a mensagem era: Cristo é suficiente. Cristo é suficiente na tua vida, irmãos. Não precisa disso, daquilo outro. Cristo já é suficiente. Mas aquele povo ali achava que não. Paulo chama eles de falsos irmãos, pessoas do contra, né? Pessoas que torciam para dar tudo errado. Tem pessoas aqui, eu creio que aqui não existe isso, mas tem pessoas que pessoas do contra, irmãos, que torcem para dar tudo errado. E eu repreendo no nome de Jesus. Torça para dar tudo certo na obra de Deus, irmão. Porque vamos juntos para o mesmo lugar, servimos ao mesmo Deus. Posterior, vai a Jerusalém para o primeiro concílio da igreja, com a carta na mão, desceram para Antioquia. O cristianismo está vivendo um momento de risco, perigos e ameaças. Cuidado com as heresias e modismos nas redes sociais, irmãos. Só o que tem nas redes sociais. Aí tem pessoas que deixam de ler a Bíblia para estar lá nas redes sociais. Não é verdade, pastores? Ou presos. Não, é porque quem está falando é o apóstolo tal. Esse homem aqui é um semideus. Esse homem aqui é o bispo. Esse homem aqui é isso, é aquilo outro. Irmão, para com isso. A autoridade maior é a Bíblia Sagrada. Então vai ler a Bíblia Sagrada. Cuidado com essas heresias e modismos. Se for pastor A, pastor B, não me interessa. Se ele estiver fora da Bíblia, é herético. Pode ser quem for, irmão. Pode ser quem for, da maioria não. Tem que passar o carro por cima. Ora, quem manda é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia. Vem para a escola dominical, vem para o curso de doutrina. Para dessas redes sociais. Aleluia. Lá na sede lá, não, deixa eu ver. Eu na igreja. Não, pastor, estou no YouTube. Esse momento aqui é um momento de conexão, de relacionamento, né? Você sabe que teve confraternização, você sabe? O nome dele convidou, né, Daniel? O Daniel deve ter convidado junto com vocês dois. É complicado, mas não me convidaram, né? O caminho da felicidade é estar no centro da vontade de Deus. O caminho da felicidade é estar no centro da vontade de Deus. Não é riqueza, não é isso, não é aquilo, etc, etc. É estar no centro da vontade de Deus. Você tem a vida eterna. A segunda viagem missionária não vai mais com Barnabé nem com João Marcos, porque Barnabé queria levar
João Marcos. Paulo não quis, porque João abandonou a viagem. Barnabé segue o caminho e Paulo segue com Silas, Lucas e Timóteo. Trabalha na equipe, ninguém faz nada sozinho. Pastor, sério, ele não faz nada sozinho? Tem a sua equipe. Houve ali uma pequena discussão, mas a obra de Deus continua. E eles iam para a Ásia Menor, mas Deus mudou os planos. E eles foram enviados para a Europa, a cidade de Troade, no ponto de embarque e desembarque de passageiros entre a Ásia e a Europa. Olha que coisa interessante. À noite Paulo teve uma visão, a qual via um macedônio que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Capítulo 16, versículo 9 de Atos. E a Bíblia vai dizer que imediatamente eles partiram. Foi para Filipos, a primeira cidade da Macedônia, que desembarcaram. Em Filipos não tinha templos ou sinagogas. A primeira coisa que Paulo fazia quando chegava na região era procurar uma igreja, uma sinagoga. E Paulo gostava de estar nas sinagogas, irmão. Os judeus se encontravam nas proximidades do rio, onde se costumava fazer orações e purificações. Em Filipos ainda não tinha sinagoga. Em uma dessas reuniões, Lídia, vendedora de púrpura, se converte e acolhe os missionários. Posterior, jovem possessa por um demônio de aliviação, é liberta. Por esse motivo, Paulo e Silas são espancados, rasgaram suas roupas e são lançados na prisão, porque aquela jovem, segundo os historiadores, tinha 13 donos e não estava dando mais lucro, e a economia daquela região estava em colapso. Na prisão, Paulo e Silas começaram a adorar, a cantar, a glorificar a Deus, e perto da meia-noite houve um grande terremoto e as correntes de todos os presos se soltaram. E o carcereiro que estava na responsabilidade, porque se os presos soltassem, o carcereiro poderia ser morto, porque assim regia a lei romana. E o carcereiro queria tirar sua própria vida. E Paulo disse: não se preocupe, porque todos estamos aqui. E o carcereiro perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu não espero nem terminar aqui a mensagem. Se você quiser vir aceitar Jesus, abraçar, vem aqui no nome de Jesus. Pode vir, não tem nenhum problema. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele vai até Salônica, a principal cidade da Macedônia, posterior a Bereia. Os bereanos eram mais pacíficos e acolhedores. Depois, por lá, Paulo chega em Atenas, ali é o centro cultural do mundo grego. Ali ele argumenta com históricos e epicureus o preço da filosofia, a cidade de Sócrates, Platão e Aristóteles. Ali estavam os grandes pensadores gregos. Ali ele escreve 1 Coríntios. Depois desse acontecimento, visitaram várias regiões, igrejas da Europa que ele estabeleceu. E na cidade de Corinto, Paulo escreve 2 cartas à igreja de Tessalônica. Posterior, eles voltam novamente a Antioquia para prestarem relatório. E na terceira viagem missionária, ele parte para a Antioquia da Síria, como nas viagens anteriores, visitando os irmãos nas regiões superiores, Galáxia, Frígia, Lícia e Bitínia. E vai para Éfeso, capital da Ásia Menor. Ficou lá 3 anos, onde ficava o templo da deusa Diana, uma cidade idólatra, marcada pela feitiçaria, pelo paganismo, pelo ocultismo. Mas devido à presença do Evangelho, a palavra de Deus prevaleceu ali naquela região. Ele planta a bandeira do cristianismo no centro da cidade. A Bíblia vai dizer que as pessoas estavam se convertendo, deixando de adorar Diana. Por isso não compravam mais estátuas, eles estavam queimando livros de ocultismo. E com isso a economia estava indo a pique. E Paulo, de novo, é perseguido, irmãos. Quando você prega o Evangelho, você é perseguido. Mas não deixe de pregar, de anunciar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura e leva para o céu. O pecado está
pessoas vão embora. Fica irritado quando a gente coloca o dedo. Esta não me chama. Minha pregação sempre foi essa aqui. Sempre foi essa aqui, irmãos. Está enraigado, está entranhado. Mas nesta noite Jesus está aqui para derramar o sangue na tua vida. Pode ser qualquer tipo de pecado. Jesus perdoa o teu pecado. Paulo sai de Éfeso para não ser morto e vai para Macedônia. Ali ele escreve a 2 Coríntios. E visitando comunidades que ele mesmo plantou, foi até Corinto. Ali ele escreve o livro de Romanos, a carta principal de Paulo. Dizem que é o maior livro escrito de todos os tempos. De todos os tempos, tanto secular como religioso. O principal livro de Paulo é Romanos. Depois vai para Troade, prega no culto de Santa Ceia até meia-noite. E Eutico, que estava na janela, cai e morre. E Paulo ressuscita. Vocês vão ver isso aí. Chegando em Cesareia, o profeta chamado Ágabo tomou o cinto de Paulo, amarrou os pés e as mãos e disse que o Espírito Santo afirma: o dono deste cinto será amarrado em Jerusalém. Os irmãos começaram a chorar e Paulo disse: não chorem, porque eu estou pronto para ser preso e até morto por causa de Jesus. Esse é o nome, irmãos. Esse é Paulo. Agora ele não vai mais a Antioquia, como das outras vezes. Ele vai para Jerusalém, levando as ofertas que tinha assumido com os judeus pobres, coletadas nas igrejas antigas. Até isso, Paulo tinha preocupação de arrecadar fundos, recursos, dinheiro para os pobres de Jerusalém. E ele estava lá. Vamos prestar contas com o pastor Tiago, pastor de Jerusalém. Alguns judeus que não receberam a mensagem de Paulo querendo açoitá-los. A guarda romana chega e coloca na fortaleza. Posteriores, sai de Jerusalém para Cesareia. Passa 2 anos preso. Ele apela para César. Queria ser julgado em Roma. No ano 60 depois de Cristo, Paulo é enviado a Roma. Então estamos bem pertinho já, viu? Ele já vai pegar a embarcação para Roma. Estamos terminando aqui a pregação. Os irmãos estão comigo, estão entendendo? Se você lê a Bíblia, você está entendendo. Se não lê a Bíblia, você está voando. Você não sabe nem que dia é hoje. Hoje é domingo, viu? Hoje é 15, né? 15 de dezembro. Era inverno, no momento terreno as navegações eram perigosas, estavam sempre encerradas. Por isso que Paulo fala, né? Vem logo, vem depressa. Olha, vem depressa. Antes que chegue o inverno, não é isso? Vem depressa, Timóteo. Quem vai chegar no inverno? Vem logo. É muito triste ao mesmo tempo, é dramático, né? Eu gosto de filme de drama, de suspense. Esse intervalo aí vai ter isso. Suspense. Dramático. O mar era muito agitado, o vento era contrário, o navio chega em bons portos. O comandante e centurião queria seguir viagem. Paulo adverte que não dá mais para seguir viagem por causa do tempo. Eles continuam a viagem, começa a chover forte. O navio estava à deriva. O doutor Lucas vai dizer que cessou toda a esperança de salvamento. De repente houve uma grande tempestade, 276 pessoas dentro do navio que perdeu o rumo. 14 dias sem saber se era dia ou noite, irmão. Vou repetir: 14 dias sem saber se era dia ou se era noite. Paulo disse: tem bom ânimo. Olha a mensagem do homem, irmão. Eu e você diríamos isso? Eu vou ser sincero. Deus estava morrendo de isso, Paulo diz: tenha bom ânimo, nenhum de nós perderá a vida, somente o barco será destruído.
Eu coloquei aqui, só escaparam porque Paulo estava dentro do navio. Porque se Paulo não estivesse lá, chegaram à ilha de Malta. Meu Deus, meu Deus. E sabe como chega à ilha de Malta? Eu teria morrido porque eu não sei nadar. Às vezes eu tenho inveja de quem sabe nadar. Já tentei várias vezes e acabou, meu Deus, misericórdia, é uma vergonha, né? Mas antes de morrer, Jesus viu, vou perder, viu? Não manda não. Chegaram de Malta, como estava fazendo frio, eles providenciam uma fogueira na praia para se aquecerem. A Bíblia vai dizer que quando Paulo estava catando lenha para fazer aquela fogueira, a Bíblia vai dizer que uma cobra venenosa fica pendurada, vai dizer que fica pendurada na mão de Paulo. Os nativos vendo aquela cena dizem: esse homem é um assassino, ele não vai escapar. Tem pessoas que ficam ali: esse aí vai morrer, esse aí vai morrer, esse aí acabou a esperança para ele. E ficaram aguardando o pior, mas nada aconteceu com Paulo, e eles mudam a opinião e chamam Paulo de Deus. Aleluia, ficar guardando. Tem gente ruim, né, irmão? Tem, aqui não tem não, né? Todo mundo é bonzinho, né? Graças a Deus. Aqui todo mundo é santinho. E santinhas. Mas teve gente que ficou aguardando o pior. Esse é um desgraçado, esse é um pecador miserável. É um assassino, os nativos. Mas quando não acontece, fica, olha, não aconteceu nada, tá bom. É Deus. O D minúsculo, né? Lá no final. Posterior, Paulo curo, pai de Públio, de febre, de disenteria. Os demais enfermos que estavam naquela ilha são curados. E ele fala do amor de Jesus. Paulo vai a Roma, em prisão domiciliar, sob custódia dos soldados, preso, né? Aos soldados, ali ele escreve Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon, as 4 cartas da prisão. Ele escreve aqui nesse momento, tá? Aos Filipenses ele vai dizer que toda guarda pretoriana ouviu o Evangelho. Ele vai escrever e vai dizer: ó, toda guarda pretoriana. Tem jeito, não, né? Vamos prender esse homem. Aí todo dia era Jesus. Aí vai dizer, lá em Filipenses, toda guarda, ele vai escrever, toda guarda pretoriana ouviu o Evangelho. Ele estava preso, mas pregava o Evangelho. E a 4ª viagem missionária, essa segunda prisão, gozando de uma relativa liberdade. Olha aí, em cima. Ele faz um roteiro, segundo os documentos do primeiro século. Ele vai a Éfeso e teria deixado o jovem pastor Timóteo supervisionando. Depois vai para Macedônia, escreve em 1 Timóteo. Depois vai para Creta e deixa o jovem pastor Tito para pastorear as ilhas cretenses, as igrejas cretenses na ilha de Creta. E vai para Nicópolis, escreve Tito. Clemente de Roma disse que ele foi para o Oriente e Ocidente, provavelmente vai até a Espanha, conforme Romanos capítulo 15, versículo 24 e 28. A Bíblia vai dizer que ele retorna, Troade, e ali ele é preso subitamente e levado para Roma. Por isso que em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, diz: não tem tempo de levar seus pertences pessoais. Por isso que ele vai dizer: traz a capa que deixei lá em capa. Que triste, né?
Em Roma, no Império leva na segunda prisão, antes de ser martirizado. Aí ele escreve agora, 2 Timóteo, que é uma espécie de testamento do apóstolo Paulo. Só Lucas está comigo. Traz Marcos, a capa, os livros, principalmente os pergaminhos, que eram cópias do Torá, cartas dele próprio. Mas a Bíblia, a história vai dizer que Timóteo não chega para ver o seu velho mentor. Ele tinha plena certeza que seria morto, agora ele está preso pelo Estado, acusado de ser líder dos incendiários de Roma. Paulo não fez isso, mas foi acusado de morto. Não é mais um preso domiciliar. Ele sabia que em qualquer momento ia ser preso. Agora está preso naquela masmorra. Preste atenção. Naquela prisão, naquela masmorra fria, úmida, escura, cheirava mal, onde passavam os esgotos cheios de ratos e baratas que ficavam no subsolo. No ano 68 depois de Cristo, aos 63 anos aproximadamente, ele é morto. Vai para exterminar. Embora tanto Pedro como Paulo tenham sido mortos no mesmo período, o Evangelho não morreu. O tempo passou e até mesmo o Império Romano subiu, caiu, mas a igreja permaneceu de pé. A arena, o Coliseu, os leões, Roma, os imperadores, as perseguições, as tribulações não pararam a igreja do Senhor Jesus.